Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que Deus seja louvado em nossos corações, para que tenhamos a paz de Cristo, do Altíssimo, do Salvador, e não do Deus Mitra, do qual nós vimos as pregações acontecendo em nosso meio. Hoje é 13 de maio de 2015, são aproximadamente 7 horas e 20 minutos. Estarei aqui iniciando mais um vídeo, igual eu prometi para vocês, falando sobre as coisas do Altíssimo, sobre a Bíblia Sagrada, sobre a Escritura Sagrada, sobre outros assuntos que nos envolvem dentro do sistema religioso, o qual temos aqui em nosso meio. Nós temos o sistema religioso que nos regem nos erros cometidos por nós e por nossas faltas de informação, por nossa necessidade. Talvez nós estamos num tempo tão difíceis que nós corremos atrás do Altíssimo. Aí vem os cães gulosos, os pastores, os padres, com suas inclinação para o mal, ou seja, para tirar nosso alimento, nosso pão de cada dia através do dízimo. E nós pagamos caro para ter a palavra de Deus. Se o próprio Jesus falou para Pedro, Paulo, ides e batizais, evangelizais a todo aquele que for crer e for evangelizado, e batizado será salvo. Mas hoje não está indo mais, está sendo mudada essa palavra. Não é ide e evangelizais, é vinde e escutais. Porque os templos estão tão fortes que mantêm vocês dentro da escravidão da palavra. E vocês mesmo não sabem mesmo a qual Deus vocês estão seguindo. Se é o Deus Mitra ou Deus Criador que fez o céu e a terra, nos deu a vida. Se o próprio Deus falou com suas palavras, Paulo repete, através da boca de Paulo nós temos, o Senhor não habitará em templo feito pela mão do homem. Se o Senhor não habitará em templo feito pela mão do homem, porque nós estamos dentro dos templos, nós estamos tendo que pagar para ouvir a palavra. Jesus já te vendeu a palavra alguma vez? Qual Jesus é esse? Qual Deus é esse que te vende a palavra? A palavra veio, que se ganhar de graça darás, de graça distribuís. E porque nós temos que pagar para ouvir a palavra. Através do nosso conhecimento, o desconhecimento de que nós temos, através dos cães gulosos, que são os líderes religiosos, dentro desses templos, desse sistema religioso, que nos aflige, que nos tira a possibilidade de servir ao Deus Altíssimo. Nós vivemos agora pela idolatria. O que é a idolatria? Nós deixarmos de seguir ao Altíssimo, ao Criador, aquele que fez aquelas nuvens tão bonitas que está ali no alto, esse sol que nos ilumina, e dessa sombra tão linda. Nós deixamos de seguir o Altíssimo e vamos seguir a esses ídolos, esses líderes religiosos, do qual vive através de buscar o seu ganha-pão, o dinheirinho de você levar o pão para seu filho. Gente, eu não deveria estar falando isso, mas eu tive uma decepção tão grande dentro da Igreja Católica, de que sou obrigado a alertar aqueles que estão no sofrimento. Eu participei da igreja durante mais de 30 anos. Eu participei da vida de padres e pastores há mais de 30 anos que eu venho participando da vida deles. Venho buscando a verdade, todo lugar que eu chego só encontro a mentira. A verdade está oculta. Portanto, eu te falo, é a verdade oculta. Eles não falam nada mais de acordo com o que você precisa. Você precisa de uma informação, eles dão outra muito diferente. Essa daqui é a Bíblia, que seria a nossa palavra, mas ela foi totalmente modificada de interesse a cada região do qual a Igreja Católica manda, as outras igrejas evangélicas mandam. É feito de acordo à necessidade do seu povo, não de acordo ao que vem do Altíssimo. Essa Bíblia aqui, ela é como fosse uma cidade, como fosse Uberlândia. Eu estou aqui em Uberlândia. Uberlândia tem mais de 150 bairros. Foi dividido esse bairro todo em ruas. Essas ruas foram divididas todas em número.
A mesma coisa é a Bíblia, ela foi dividida em livros, capítulos e versículos. Se eu sair daqui, vocês estão vendo eu aqui ao lado aqui, onde é que eu estou dentro de Uberlândia? Alguém de vocês conhece esse lugar onde é que eu estou aqui? Olhe para os lados. Você não vê nada aos lados. Eu estou aqui centralizado, aqui bem pertinho da câmera. Estou sozinho, se der um defeito ali, vai sair o defeito. Porque eu não tenho quem me ajuda, quem me auxilia para fazer uma imagem mais bonita. Estou sozinho. Então vocês podem achar que tem alguém ao meu lado. Mesmo assim, essa Bíblia aqui. Quando um pastor, um padre, um líder religioso, ele chega e te fala, vai lá no capítulo 10, versículo 5, e leia lá para você ver. Igual eu que eu estou te mostrando só aqui, ao meu lado, à minha esquerda, à minha direita, vocês não estão vendo nada. Vocês não sabem o que está acontecendo. Mas, se eu abrir o zoom dessa câmera e rodar ela aqui, vocês vão conhecer onde é que eu estou. Mesmo assim é a Bíblia. Se vocês não começarem a ler a Bíblia linearmente, a Escritura Sagrada, vocês vão viver enganados na mão desses cangulós por toda a vida. Quando o padre manda você ir lá em Malaquias, vai lá em Malaquias 10, 3 ou 3, 10, 20, 30, ele te dá um número, que um versículo, ele é composto por 4 ou 5 palavras, 6 palavras no máximo. É a mesma coisa o número da minha casa. Se eu falar para vocês, vão lá na minha casa, você vai, mas você não fica conhecendo o bairro. Mesmo assim, você é com preguiça de ler, porque nós somos preguiçosos mesmo, eu confesso, nós somos preguiçosos. Eu demorei 30 anos fazendo pesquisa para poder chegar ao ponto de estar aqui falando para vocês que nós somos preguiçosos. Nós somos induzidos pelo pastor, pelo padre, pelo líder religioso. Aquele que chega e fala para você, vai lá em Malaquias 10. Aí você abre a Bíblia lá, com preguiça de ler o versículo 1, 2, 3, 4, 5, você vai lá no que ele falou. Vem à casa do Senhor e traga a sua oferta. Aí você fala, é verdade. Ele fez a sua cabeça por 30, 40 minutos que você é obrigado a pagar o dízimo. Aí você vê lá, eu sou obrigado a pagar o dízimo, eu tenho que ir à missa. Vem outra palavra lá na frente, você é obrigado a estar à missa todos os domingos, festas de dia santos, festas de guarda. Você acredita que você é obrigado? Eu te faço uma pergunta. Você paga o dízimo. Você sabe onde o seu dinheiro vai? O padre, o pastor é representante de Deus, não é? É. Você já viu ele fazer uma sacola aí, uma bolsa bonita e levar o dinheiro a Deus? Você já viu, recebeu em sua casa uma carta de Deus mandando a cobrança porque você não pagou o dízimo? Já? Então, se não recebeu, um padre, um pastor, ele funda uma entidade, que é onde nós falamos sistema religioso. Ali ele compõe um endereço ali, a casa de Deus. Eu sou representante de Deus, vou receber o dinheiro dele que ele mandou eu vir receber. Esse Jesus já lhe escolheu alguma vez para você ser representante dele? Você já veio alguma vez na sua casa, chegou na sua casa e viu uma carta lá que Jesus mandou para você ser representante dele? Eles vão lá, abrem um CNCJ, um CNPJ e falam, eu sou representante de Deus, estou aqui para cobrar de vocês. Recebeu o dinheiro do pai, o pai mandou vir ser autorizado para receber. A troco disso, o pai mandou que você vire à casa do pai e dê seu dinheiro, se você vai receber em dobro. Aquele que der mais, recebe mais. Aquele que não der, vai sofrer as 10 pragas. E por em nome de tanta praga que você vai ganhar, que você fica com medo. Gente, o Deus nosso é aquele Deus que fez o céu e a terra, e nela não habitará, elas são só suas estradadas para os seus pés. O Pai não habita em templo feito pela mão do homem. Isso aqui está na Bíblia. Você acredita na Bíblia? Então veja que está escrito lá em Paulo. Na carta de Pedro 2, está escrito, mas antes não tivesse conhecido, porque quando os conheces,
e sai fora, desobedece a lei do Pai, estás pecando, estás condenado às chamas de fogo do inferno. E por que que esses cão gulosos sabe que está pecando e ele conduz você ao pecado? Ao dia que você chegar lá no céu, que Deus falar, afasta de mim que eu não te conheço. Você vai falar, Senhor, mas eu fiz tudo direitinho, paguei o dízimo, fui à vossa casa, orei. Se Deus te fizer a pergunta, a quem? Se quando tive fome não me desse de comer, quando tive nu não me desse de vestir, quando tive sede não me desse água. Paguei para o meu pastor, nomeado pelo Senhor, simplesmente ele vai te falar que está escrito que virá os falsos pastores. Você ama a idolatria? Por que você faz um elo entre meio ao Senhor e os idólatras aqui da terra, que te cobram, que te pede dinheiro para que você seja salvo do mal? O Criador é a única e o único do qual nós podemos seguir. Se o próprio Jesus falou, eu sou o pão caído do céu, eu sou o caminho, sua verdade e sua vida, as igrejas pegam uma farinha de trigo, faz uma rodinha e fala para você, toma que isso aqui é o corpo de Cristo. Cristo mandou você dividir farinha de trigo? Se fosse assim, ele falava, eu sou o pão que nasceu da terra. Mas ele fala, eu sou o pão que caiu do céu. Você se envolve através de um pedacinho de farinha de trigo, induzido pelos cão gulosos, pelos ativos que fizeram teologia, que treinaram para te pegar. Você é induzido por eles. Você é induzido por aqueles cão gulosos que faz a benção de uma chinela, de uma vassoura, de uma chave e de várias outras promessas. Você se desliga do Pai, do Criador, se liga àquelas coisas mundâneas, aquela coisa que foi feita pela mão do homem. Pergunta para seu pastor, quantos milagres Jesus fez dentro do templo? Pastor, quais foram os milagres que Jesus fez dentro do templo? Onde era o templo de Jesus? Onde era o templo que Jesus mandou Pedro construir, Paulo construir, João, entre outros apóstolos? Aonde era o templo? Aonde é que se reuniam os doentes? Em qual templo se reuniam os doentes que Jesus curava? Que marcava assim, domingo vocês estarão em tal templo, que eu vou lá curar todo mundo. Me esperem. Igual vocês veem na igreja católica, chega todo mundo, senta lá e fica esperando o famoso padre, o ungido por Deus. Depois entra ele, com a música bonita, cercado de ministros, coroinha, leitores, como fosse o Jesus que viesse entrando. Alguma vez Jesus falou, ide me esperares lá naquele lugar que eu estarei lá amanhã. Leve seu carro, leve sua chave, leve sua vassoura, leve uma garrafa d'água. Hoje é o dia da bênção da água. Quem levar a água para casa vai ser curado. Senhores pastores, senhores padres, não engane os coitados de seus fiéis. Se és um servo de Deus, sirva a Deus. Mas aquele Deus altíssimo. Não aquele Deus que cobra o dízimo, que fala assim, eu te dei hoje, mas eu te dei ontem, hoje você tem que me dar de volta, que eu estou precisando do dinheiro. Portanto, aqui na Bíblia está escrito, não levais a sua oferta ao celeiro, a casa do Senhor, mas está escrito,
Leva o seu dízimo à casa do tesouro. Casa do tesouro é dinheiro. Foi mudada a palavra. Cada igreja muda a sua Bíblia de acordo com as suas necessidades e a sua localidade, aonde você precisa. Você sai na rua, encontra com o pastor, ou outro leigo qualquer, com a Bíblia, pregando em palavras altas. Se o próprio Mateus está aqui, Mateus 6, quando quiser orar, entre para seu quarto às escuras, que o Pai está te ouvindo. Não faça igual os hipócritas que vão para a rua gritar na sinagoga para ser visto pelos homens, falando que é ungido por Deus e salvo pelo Senhor. Você vai, você vê as promessas bonitas, você está necessitado da palavra, você corre, vai até onde eles estão, vai ouvir. Pega seu salário, que 80%, 90% que você pode ficar com eles, e 10%, que dá R$80, o salário mínimo, é para o pastor. É para Deus guardar o meu lugar, para Deus mandar a bênção dentro da minha casa. Que Deus é esse? Que te cobra para te dar bênção? Se quando ele veio à terra, deixou tudo para nós, fez tudo. Aí você paga o dízimo, fala, agora Deus vai ajudar dentro da minha casa, vai acontecer tudo bom, porque eu paguei o dízimo para ele. Você pagou o dízimo para aquele cão guloso, para aquele Deus que não existe, para aquele Deus falso. Aquele que não te cobra, ele está esquecido, você está trocando ele pela idolatria do homem. Você entra na hora da missa, aqueles cantos bonitos, entra nos cultos, aqueles cantos bonitos. Será que o Senhor está satisfeito com essas canções solenes que foram feitas pela mão do homem? Quem fez esses hinos tão bonitos, essas músicas tão bonitas, para louvar ao Senhor, cantar, girar? Você fala para mim, é o Salmo. Foi feito pelo rei Salomão. O rei Salomão foi ungido por Deus? Se foi, traiu a Deus. Dentro do seu templo, onde ele fazia os hinos mais bonitos, cantava, dançava, rolava, festejava. Ali que ele conquistava as mulheres. O rei Salomão teve 700 mulheres. Por que na Bíblia está escrito que o adultério é pecado? Por que o rei Salomão teve 700 mulheres, 750 e mais 350 concubinas? Ele era ungido por Deus? Foi ungido por Deus, mas traiu ao Pai. Portanto, seu templo, que ele fez, tem na Bíblia escrito que Deus desceu lá no templo dele e veio celebrar uma missa? Vocês já leram a história de Jó? Jó era um grande homem rico, foi tentado pelo demônio, perdeu tudo que tinha. Deus deu tudo de volta. Agora pergunte para o seu pastor e para o seu padre, qual que era a denominação de Jó? Qual era a igreja que Jó ia? Aonde que ele pagava o dízimo? Se você tiver a resposta, entre no meu site e me responda. Aí, se você provar que realmente Jó teria uma unidade, uma comunidade, de que ele prestava culto, eu vou acreditar em você e vou abaixar e vou ajoelhar diante do seu Deus. E vou parar, tiro meus vídeos todos do ar, desde que você me prove essa pergunta que eu te fiz. Qual que era a religião de Jesus? Jesus seguia quem? Quando Jesus falou, retira o primeiro e lança o segundo, ele mudou tudo, acabou a lei do dízimo, que a lei do dízimo foi feita por Moisés. Na Bíblia está escrito, há daquele que tirar um pingo do i. Porque que esses falsos pastores, esses padres, ou seja, o sistema religioso,
pode mudar a Bíblia? Eles são Deus? Eles são Jesus? Que eles podem mudar de acordo com a área deles? E você, precisando da palavra, você esquece do Deus Altíssimo e vai à idolatria, vai ao homem. Por que que você entra debaixo desse jugo tão pesado de tirar o leite do seu filho, o alimento do seu filho, mandar economizar energia para sobrar dinheiro para pagar o dízimo, sendo que o jugo do Pai é maneiro? Por que você deixa de orar ao Pai e vai prestar culto ao homem? Vinde a mim que estás cansado, não é vais aos pastores e pagais, dás o que ganhaste, dás o pão do seu filho. Vinde a mim os cansados. Por que você não segue essa palavra? Eu volto à pergunta: quantos milagres Jesus fez dentro do templo? Vocês, pastores, faz milagre dentro das igrejas. Cura cego, aleijado. Eu passei por 10 dias de dengue, por uma fase difícil. Fiquei parado 10 dias sem poder nem movimentar quase. Fiquei muitos dias até de madrugada dentro do Zuai, procurando ver se tinha um atendimento para a minha saúde. Vi vários evangélicos, fiéis da própria igreja onde eu participava, lá na fila, de madrugada. Alguns deles nem dinheiro para pagar um táxi para ir embora, 2 horas da manhã não tinha. Não vi nenhum pastor, não vi nenhum padre, não vi nenhum líder religioso lá dando assistência para eles. Mas no final do mês, que é o dízimo, converse com o seu pastor e chame ele: pastor, vamos deixar o milagre aqui dentro da igreja, vamos fazer o milagre fora, assim como Jesus fazia. Vamos lá na Zuai, vamos desafogar aqueles médicos que estão lá trabalhando lá a 100 por hora, sem condições de trabalho. Se nós chegar lá, nós curarmos 10 pessoas, já é 10 a menos para eles atenderem. Vamos buscar os nossos fiéis da nossa igreja, que estão lá sofrendo. Se você não é representante de Jesus, vai lá então. Você não cobra deles um convênio? Se nós pagamos um convênio médico de 100, 200 reais, nós temos direito à consulta. Por que que seus coitados pagam o convênio e não tem direito? Só tem direito lá o milagre dentro da igreja, onde é tudo ensaiado. Com os falsos profetas, fazendo promessa, ele falando: eu vou ungir essa vassoura aqui, se você varrer sua casa, você joga o demônio para um canto, ele não vai mais te atanasar. Porque você não vai lá dentro do hospital e manda o cão guloso, o cão da gordura, o cão da guludice, sair daquele corpo, o cão da dengue, o mosquito. Não. Eu vou continuar ainda Zuais. Vou ver se eu vejo um pastor lá, eu vou chegar e dobrar o braço para ele e falar: me perdoe, me desculpe, realmente você está certo, eu estava errado. Quando Paulo, passando nos Tesalonicenses, viu lá vários templos a vários deuses, ele falou: pelo que vejo, todos são servidores do Senhor, porque vi vários templos com vários deuses. Eu vi até um templo que estava escrito ao Deus desconhecido. Qual que é o Deus desconhecido? Você sabe explicar? É o seu Deus?
Mas ele fala, e a ti apresento aquele Deus que fez o céu e a terra, fez as nuvens, fez as estrelas. E nele não habitará. Porque o Pai, o Altíssimo, ele não habitará em templo feito pela mão do homem. Ele está sobre todas as coisas. Porque se ele está sobre todas as coisas, ele não pode estar dentro do seu lar, na frente da sua casa. Está lá dentro daquele templo esperando? Vinde a mim que eu estou aqui te esperando. O endereço é tal, casa tal. O templo mais bonito, ele está com mais força. Saia dessa, meu irmão. Siga ao Deus Altíssimo, aquele que fez o céu e a terra, que te deu a vida, te deu os olhos, te deu o coração, te deu a respiração. Esse é o Deus verdadeiro. Esse não te cobrará nada do seu salário. Deixou essas coisas tão bonitas, esse vento tão lindo que está passando aqui agora. O vídeo que eu fiz há 15 dias atrás, minha voz saiu quase apagada, o vento estava tão forte, escutava só o zoom do vento, igual está aqui agora. Mas o Deus Altíssimo é o que está em volta de mim. Não o Deus da idolatria. Aquele Deus que você venera através de chave, de água de garrafa. A Igreja Católica tem uma lâmpadazinha vermelha lá no canto. Fala para os coitados, Jesus está ali, você tem que ir lá conversar com ele. Vai lá e conversa com ele. Você acredita? Se o próprio Deus falou, não habitarei em templo feito pela mão do homem, por que eu vou ficar preso ali dentro daquele cômodozinho ali, desse tamanhozinho assim? Vou ficar preso ali esperando você vir conversar comigo? Ali é a hóstia Jesus. Jesus é o pão que caiu do céu, não que nasceu da terra. A hóstia nasceu do trigo. O trigo nasceu da terra, fizeram a hóstia. Te vende ela como fosse. Te vende? Te vendem. Cada vez que você toma a hóstia, vem a oração do dizimista. Gente, o dízimo acabou, o dízimo não existe mais. Porque quando o filho falou, retira o primeiro, estabeleça o segundo. É a lei do pai que está seguindo ali para frente, do filho, a graça, o espírito. Moisés, ele zelava pela lei física, pelo material. Moisés subiu ao monte, pegou a tábua com os 10 mandamentos. Quando ele desceu, chegou embaixo, fez mais de 700 leis. Quando Jesus falou, eu vim para cumprir, não para mudar. Mas Jesus veio para cumprir a lei do Pai, não a lei da terra. Jesus não mudou o céu, Jesus não mudou as estrelas, Jesus não mudou as nuvens, Jesus não mudou a cor da água. Jesus não mudou a sua filosofia. Jesus não mudou a qualidade desse ar aqui. Se o ar está mudado é porque o homem vem acabando, depredando a natureza. Mas o vento vem a mesma coisa para purificar tudo e você respirar o ar puro. Jesus veio para mudar, sim, as leis do homem. As leis que o homem fez na terra. Os reis, cada um fazia suas leis. Moisés entrou no meio, Abraão entrou no meio. Os evangélicos vão achar lá que Moisés, ele pagou o dízimo a Melquisedeque. Pagou o dízimo de quê? Procura para o seu pastor. Vai lá ler a Bíblia direitinho para ver de que era o dízimo que ele pagou. Quando Moisés voltou da matança, que tinha matado 5 reis, acabou com 5 reinados e tomou tudo que eles tinham. Chegou ao Melquisedeque, além de estar devolvido para os outros reis que tinham sido roubados, devolveu lá suas partes, isso aqui era seu, isso aqui era seu.
Chegou Melquisedeque para não ter uma guerra com ele também, deu um bocado dos despojos. O que é despojo? Roubo. Que ele roubou lá dos reis, onde ele matou, trouxe tudo. Não vou entrar em detalhes sobre as mulheres. Mas, te falo a verdade, ele pagou o dízimo, não, ele deu o dízimo. O que é dízimo? O que é dizimar? Você sabe o que é dizimar, a palavra dizimar? Dizimar é cortar, ceifar, cortar, matar, roubar. Isso aí que é dizimar. Naquele tempo, os israelitas, eles levavam parte do que eles colhiam, mas ali era anual. Aquilo ali eles levavam até o celeiro do Senhor para ter o alimento para aquelas viúvas que não aguentavam trabalhar mais, para aqueles órfãos de pai e mãe que os pais morriam, matados pelos reis, os estrangeiros. Isso aí acabou. Quando o filho veio, chegou e falou, retira o primeiro e lança o segundo, mandou acabar com essa lei da terra. Siga a lei da graça do Espírito. Que Jesus é Espírito, Jesus não é matéria. Se quando o filho veio, ele mandou que retirasse, porque vocês continuam iludidos pelos falsos pastores, pelos falsos padres, líderes religiosos, do qual te obrigam a fazer o que eles querem. Descubra o Criador na sua vida. Ele é o único. O único que te deu o pão e deu a vida. E não te cobrou nada. E não te cobra até hoje. Ruth sofreu. Perdeu seu marido. Voltou para ser desconhecida. Mendigou. Ela era ungida por Deus? Ou foi as consequências da vida que trouxe aquilo a ela? Sofreu. Mendigou. Mas manteve a sua vida. No meio deles lá, voltou para lá e chegou lá e sobreviveu com a ajuda de um e do outro. Apesar de ter seus assédios. Que ela era uma mulher muito bonita. Jesus tinha as 12 tribos. As 12 tribos do Velho Testamento ou do Novo? Procure seu pastor. Jesus teve 12 discípulos. As 12 tribos eram antes de Jesus. Existem elas hoje? Não. Se você fizer uma pergunta, você sabe responder? Pergunte ao seu pastor. Quem foi que comprou Jesus? E por quanto? Quem vendeu? Se você perguntar para o seu pastor, ele vai te falar assim: a traição valeu 30 dinheiro. A traição de quem? Os templos que vocês usam hoje é aqueles templos onde Jesus não podia entrar, Paulo não podia entrar, Pedro não podia entrar, ninguém podia entrar. Se o próprio Pedro, o dia que ele fez um sermão lá, pregou para 5 mil pessoas e converteu mais de 5 mil almas, vocês ficaram doidos. Nós vamos ficar sem o nosso dizimista, vamos ficar sem o pessoal que paga, faz a nossa renda. Vamos matar esses caras. Eles pregaram dentro do templo? Não, fora do templo, porque eles não podiam entrar lá dentro. E por que você tem um templo caríssimo hoje? Com todas as mordomias, só entra lá quem tem dinheiro para pagar o dízimo. Vocês estão seguindo o Jesus ou os faraós? Que tinha seu templo, aonde a palavra não podia entrar. Porque se ele entrasse, a verdade entrasse lá dentro, acabava com eles. Hoje você é seguidor dos templos.
Infelizmente você não acredita. Mas aquele templo onde Deus não habita era habitado pelos reis, pelos faraós, de qual mataram Jesus. Quem pagou 30 dinheiro por Jesus? Para matá-lo? Foi os protestantes, de qual continua até hoje. Mente, fala que é seguidor do Filho. Por que persegue a Igreja Católica? Quem fundou a Igreja Católica? As primeiras palavras da Igreja Católica foi Jesus. És Pedro, em ti edificarei a minha igreja, que nem demônio com suas forças poderão abalar suas portas. A ti entrego a chave do céu. Tudo que ligares na terra será ligado ao céu, e o que desligares aqui será desligado do céu. E por que você anda dentro desse templo? Porque você está aí dentro. Você lê a palavra ou não lê a palavra? Está aqui a palavra. Chega em sua casa, pega a sua Bíblia, de que foi dividida em capítulo, livro, capítulo, versículo. Risque esses números 1, 2, 3, 4, 5, até o final do capítulo. Leia a Bíblia linear. Deixe de preguiça. Não vá onde o seu pastor manda, que ele só manda você ir onde está errado. Ou seja, onde tem 2 ou 3 palavras, 4 palavras no máximo, e você conclui a Bíblia inteira. Veja aqui os versículos, essa Bíblia aqui é tão alterada que tem aqui, ó, o Salmo 118, 117. Foi um erro. Erraram na confecção da Bíblia. Puseram 2 salmos, não sabe qual que é o primeiro nem o segundo. Você pega 10 Bíblias diferentes, vai lá em Mateus, na genealogia de Jesus Cristo. Veja os nomes dos antecessores dele. Tudo trocado. Letra tudo errada. Essa pessoa que fez a tradução era tão preguiçoso de que teve preguiça de chegar e fazer assim. Aqui é esse nome aqui, eu vou pôr igual tá aqui. Mas a preguiça foi tanto que nem não leu. Criou nome lá que não existe. A Bíblia, ela é portuguesa? Você sabe o nome daqueles profetas? O nome original deles? Não. Existiu Ezequiel? Existiu Elias? Não. Os tradutores de português pegaram e traduziram a Bíblia, puseram os nomes que eles querem. Quando Michael Jackson veio ao Brasil cantar aqui, dar show, como que era o nome dele aqui no Brasil? Nome não tem modificação, o nome é o mesmo, nome não tem tradução. Mas para ficar livre, mais fácil para você ser enganado, puseram o nome Ezequiel, Zacarias, dos quais muitos outros, todos foram mudados. E você vem dentro dessa enganação e acreditando que é realmente a Bíblia Sagrada.